Paz, meus queridos, bom dia! Que bom que você chegou ao nosso devocional. Assim, neste momento, abrimos a palavra de Deus, lemos o que Ele tem para nos dizer nesse dia e abrimos o nosso coração para receber o que Deus tem para nos dizer. Nós sabemos que muitas vezes nós passamos momentos difíceis, mas Deus está conosco. Nunca estamos sós. Queridos, eu quero ler com vocês o que está em Oséias, no capítulo 2, no versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Muitos não gostam de falar de deserto. Muitos, quando estão numa situação bem boa, bem cômoda, não gostam de falar da palavra deserto, mas há momentos na nossa vida em que nós passamos pelo deserto. Muitos homens e mulheres de Deus passaram pelo deserto. Desertos, eles marcam a jornada de qualquer homem e mulher de Deus. Jesus também. Jesus foi levado para o deserto. Jesus foi forjado no deserto. Ele caminhou no deserto e ele prosperou no deserto. Nós aprendemos com grandes homens de Deus e com a nossa própria história que os cenários, eles são importantes. Os ambientes em que nós vivemos, eles geram influência. Mas se você está posicionado em Deus e na promessa que Ele fez sobre a tua vida, então, independente do teu cenário, esse período não é determinante para a tua vida. Pelo contrário, muitas vezes é nesses momentos em que as coisas estão muito mal, é que são os melhores períodos para a gente se lançar ao Deus do impossível e começar a viver coisas sobrenaturais com Ele. Onde Ele vai nos livrando, onde Ele vai nos dando a sua proteção, onde nós dependemos totalmente dEle. O termo deserto, esse você ouve muitas vezes quando alguém está sofrendo, quando alguém está passando por uma crise, quando alguém está envolvido numa situação complicada. E no meio cristão se usa essa referência a um período de dificuldades em uma determinada área da nossa vida. Todos nós já passamos por momentos assim. O deserto não é um lugar de habitação. O deserto não é o fim da estrada, e sim um ponto de passagem. Ele faz parte do caminho, mas não é determinante. Porque Deus nos fez para vivermos na sua presença. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E ainda que hoje você esteja no deserto, como talvez uma pessoa incapacitada, uma pessoa sofrendo muito, Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer. Deus nos criou para termos vida, e vida em abundância, para nós vencer nossas fraquezas, para vencer nossas incapacidades, para vencer nosso orgulho. Deus, Ele não quer ver você preso lá no passado, mas Ele quer te transportar para o teu presente e para o futuro do seu reino de amor. Queridos, Ele o único que pode nos tirar de um charco do lamaçal, aquele que nos prendia, e também a partir dali nos transportar para viver em sua presença maravilhosa. Nós podemos ler na palavra do Senhor, no Salmo 40, que diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus.
muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Só Deus pode fazer isso. Deus, o Todo-Poderoso, que faz das ruínas um templo de louvor e dos nossos desertos um rio cujas correntes fluem de dentro do seu interior, que nos tira da solidão e nos faz viver em união com Ele e com os irmãos. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 84: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha alma clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ele pode pôr os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu, Rei meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aleluia! Queridos, que nós, passando por esse deserto, ou por um vale, ou seja a situação que for, que Deus faça dele uma fonte, onde virá a jorrar chuvas de bênçãos para encher os tanques, para encher os nossos celeiros. Aleluia! Por isso, meus queridos, não importa a circunstância, se hoje está difícil, eu sei, não é tão simples assim lidar com situações adversas, mas nós precisamos estar firmados em Deus para passar pelos vales, pelos desertos e transformar cada cenário em fontes para a vida eterna. A Bíblia, ela relata a respeito de várias pessoas que tiveram que lidar com períodos de deserto. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, Ele estava direcionando Abraão a um propósito muito mais à frente, ainda que no princípio Abraão nem soubesse qual era. E os desafios não pararam por aí. Logo depois, quando ele teve enfim o seu filho, Deus pediu Isaque como sacrifício. Mas este homem de fé, sem ter dúvidas, sem hesitar, ele confiou nos planos do Senhor e entregou tudo o que ele tinha e foi grandemente recompensado. Nós podemos ler na palavra. Queridos, então nós podemos ver que o deserto na vida desses homens, na nossa vida, na vida de todos os cristãos, o deserto é um lugar de preparação. Muitas vezes eu e você não podemos compreender o propósito que Deus tem. A princípio, quando nós estamos sofrendo, é muito difícil. Mas é nele que Deus nos aperfeiçoa e é ali que Ele vai nos capacitando para nós desfrutar o melhor que Ele tem para nós. Então, eu e você precisamos analisar seriamente como eu e você nos comportamos quando nós atravessamos deserto. É com murmurações? É com reclamações, questionamentos, ou simplesmente nós cremos que essa fase difícil vai passar e que os planos de Deus se cumprirão em nossas vidas? Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós analisamos profundamente, nós vemos que o deserto tem vários propósitos. Jamais é castigo. Jamais é Deus usando esse momento para te punir, mas é para fazer um teste de fé. O deserto é um lugar onde Deus testa a nossa fé, a fé do seu povo, para aperfeiçoá-lo, para mostrar o seu poder. Ali nós vamos aprendendo a usar nossas habilidades e os nossos dons e os nossos talentos, porque ali no deserto nós precisamos usar os talentos que Deus nos deu, mesmo que eles ainda estão escondidos.
E ali no deserto é um lugar de preparação para nós viver as promessas divinas. Ali o deserto é um período de crescimento, de transformação, de capacitação, que prepara o povo, que prepara eu e você para receber as promessas que Deus tem para nós. E ali é um momento de capacitação para realmente cumprir nosso propósito. O deserto é um lugar de vitória, onde o povo é capacitado, onde o povo é treinado, onde o povo vai adquirindo habilidades dadas por Deus para cumprir o seu propósito. E também o deserto é um lugar de autoconhecimento. Eu preciso saber o que tem em meu coração, aonde está alicerçado o meu coração, em quem eu coloco a minha confiança. Então isso é um lugar de maior autoconhecimento e uma maior fé. Por isso, amados, jamais se esqueça que mesmo em meio à terra seca e praticamente desabitada do deserto, o Senhor jamais nos abandona. Ele é com você, assim como Ele foi com Abraão, assim como Ele foi com Moisés, Davi, Gideão e tantos outros. E certamente no deserto Ele vai falar ao seu coração, Ele vai te dar vitória. Então, seja perseverante na tua caminhada e tão somente creia que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Porque nós sabemos que deserto é um lugar de milagres. Veja, se nós abrirmos a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 14, nós veremos que disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Amado, deserto é um lugar para marchar e não ficar paralisado. Não olhar para trás e ver os inimigos chegando. É lugar de avançar, é lugar de marchar, é lugar de caminhar para o novo que Deus tem para as nossas vidas. Não é um lugar de murmuração, não é um lugar de reclamação, não é um lugar de ficar choramingando e esperar que os inimigos venham sobre nós e nos atacam, não. É um lugar para nos levantar, para caminhar e prosseguir para o alvo, porque nós sabemos que Deus está conosco e assim. Então, quando tomarmos essa posição de fé, veremos tantos milagres acontecendo nessa jornada. Tantos livramentos que Deus vai nos dar, tantas portas que Deus vai nos abrir, tanto mar que Deus vai colocar em seco para nós passar, meus amados. Deus mandou o povo marchar e falou para Moisés: está na hora de usar o cajado. O cajado representa autoridade, representa os talentos dados por Deus a cada um de nós. No deserto, Deus nos ensina a usar nossos dons, nossos talentos que estão escondidos, a deixarmos a preguiça de lado, a deixarmos a incredulidade de lado e confiar no Senhor. Veja, o milagre é para aquele que vai até o fim no deserto, porque quem não vai, quem não prossegue, quem não luta, morre no deserto. Amados, Deus disse a Daniel, em Daniel 12, no versículo 13: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aleluia! No meio do deserto, Deus fará um caminho de milagres. No meio do mar, no meio da tempestade, no meio da situação mais complicada, para que você chegue ao seu destino são e salvo. Deserto é um lugar de vitória. Amados, abra o teu coração,
Recebe neste momento, porque eu profetizo que todos aqueles que se levantarem contra a tua vida não terão sucesso nas tentativas para te atingir. Deus colocará tanto terror em suas vidas e dificuldades em suas tramóias que eles serão obrigados a reconhecer que o Senhor é quem peleja em favor da sua vida. Aleluia! E em favor da igreja cristã, porque a palavra diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus está falando aos nossos corações. Deus não quer que nós paramos, não. Deus quer nos ver confiantes, corajosos. Deus quer que nós saibamos quem Ele é. Deixa Deus ser Deus. O período ali no deserto vai servir como oportunidade de nós crescer em Deus, de nós transformar esse coração medroso e nos preparar para uma nova etapa que Deus tem para nós, um novo ciclo. Então, como é que eu e você podemos manter nossa fé e a esperança durante esses períodos de deserto, durante esses momentos difíceis? Queridos, os nossos olhos não podem estar no problema, na crise, na perda. Os nossos olhos precisam estar nos milagres, nas provisões diárias, lembrando-nos sempre do cuidado e da fidelidade de Deus. Os sinais que Deus nos envia todos os dias, mostrando que Ele cuida de nós. O deserto, ele é visto como um lugar onde a gente aprende, um lugar de aprendizado e proteção e provisão divina. E ele nos aproxima cada vez mais do destino final, através desse crescimento que nós temos em Deus e superando cada desafio, nós vamos nos tornar fortes, inabaláveis. E depois, veja como aconteceu com o povo ali do deserto. O que tinha depois? Uma terra prometida. Deus tem uma terra prometida para cada um de nós. Mas há uma escola no deserto que nós precisamos cursar primeiro. Você já sabe, mas deixa eu repetir. Você é mais do que vencedor em Cristo. Mas essa vitória vem depois da luta. Se você não desistir, a tua vitória chegará. Então, meu amado, veja propósito em tudo que Deus faz. Veja o poder que tem o deserto na tua vida. Veja o objetivo pelo qual Deus deixa você passar por essa situação. Deixa Deus te preparar. Deixa Deus te preparar no deserto, porque este preparo é para grandes conquistas. Aleluia! Apesar de nós todos sabermos que o deserto é um local assim seco, árido, estéril, Deus tem algo especial ali no deserto. Lá Ele é capaz de transformar aridez em manancial. E é nesse período que nós vamos vendo o toque de Deus em cada momento. É que nós vamos vendo a mão de Deus realizando proezas. E então nós passamos a crer mais. Nós somos mais aperfeiçoados. E nós somos habilitados para um momento glorioso onde Deus vai derramar chuvas exponenciais sobre nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de enfrentar seu momento difícil. Deus estará presente a todo momento, a cada passo. Ele vai atravessar esse deserto junto com você. E então você irá descobrir e aprender os propósitos de Deus para a sua vida e a sua família. Você toma posse dessa palavra? Então, diga amém. Eu creio, eu confio que eu nunca estou sozinho, porque o Senhor tem cuidado de mim. Amém?